Seja muito bem-vindo a mais uma edição do AGE Conecta. Eu, Elisa Diesel, vice-presidente da AGE, estou aqui hoje com a Kelly, que vai me acompanhar na condução desse programa. Olá, pessoal. Um prazer enorme estar aqui dividindo esse momento com você, Elisa. Eu sou diretora de gestão de pessoas aqui da AGE e vamos estar entrevistando hoje o nosso associado Silvio. Seja bem-vindo, Silvio. Aproveita já e me conta aí sobre você, sobre sua empresa. Obrigado pelo convite, Elisa, Kelly. Vou contar um pouquinho aí da minha trajetória. Eu estou há pouco mais de 30 anos no mercado. Sou de São Paulo, vim para cá há 8 anos para Balneário Camboriú, e em São Paulo fica a Trilha, que é a minha empresa, onde a gente tem aí uma estrutura para fazer todos os procedimentos de análise de informações para relacionamento e venda para os nossos clientes, né? Eu, durante muito tempo, fui professor da ESPM em São Paulo, tive a possibilidade de ganhar 2 prêmios Abendis também nesse mercado. Enfim, a trajetória é extensa, mas hoje aqui na região sul, eu vim para cá com esse objetivo de ampliar o leque de atuação e aumentar os nossos relacionamentos por aqui. Legal. Silvio que tem nos apoiado, inclusive, também aqui na AGE. Verdade. Sendo nosso conselheiro, tem feito um projeto bem bacana aí com a gente de dados. Mas como que surgiu a tua empresa, a Trilha? Surgiu como? Eu vou falar um pouco dos últimos anos para cá, porque eu sou do mercado publicitário, eu sou publicitário, vim desse mercado quando eu encontrei a área de marketing direto para atuar. A Trilha ela surgiu da identificação de uma necessidade de se trabalhar as informações, os dados nas empresas. Quando eu falo empresa, independente do porte, a gente percebeu que elas têm uma carência muito grande em relação à gestão, administração e estruturação dessas informações, tanto para vendas quanto para relacionamento. Daí, sim, a gente criou todo um universo dentro da Trilha para dar esse suporte e fazer com que as coisas acontecessem, né? E, Silvio, falando sobre isso, qual você acredita que é o maior desafio das empresas hoje em relação a essa gestão de dados, essa gestão de clientes? Existem alguns desafios. Eu acho que entre eles a gente pode citar que é a questão organizacional desses dados nas companhias. De novo, quando eu falo de empresa, independente do porte da empresa, se é B2B ou B2C, todas elas, se é uma papelaria ou uma multinacional, precisam ter cultura de dados. Por que a cultura de dados? Porque é uma prática velha, mas é verdade. Custa muito caro hoje você buscar um cliente novo do que você administrar aquilo que você já tem. Então, olhar os dados hoje passa a ser o principal meio de... Ainda é um problema para as companhias. Por quê? Porque você tem informações hoje, ainda mais hoje, né, circulando em rede social, circulando no WhatsApp, você tem planilhas de departamentos dentro da empresa. Então, o trabalho que a gente faz também é esse, de agregar essas informações, estruturar essas informações e deixar isso com uma visão de vendas e marketing para os decisores. É gerar esse conteúdo estratégico para que possa ser feita a tomada de decisão, né? E para isso você tem várias práticas que você acaba utilizando, né, na parte de análise. Então, toda a estruturação das informações, elas acontecem dentro de um único núcleo. A gente tem 4 pilares na Trilha, a gente faz todo esse procedimento, tanto de análise das informações, como busca de informação, que também é um outro gargalo de mercado. Achar as pessoas corretas para os segmentos de atuação. Uhum. Quando o Silvio fala em dados, aí me corrija, talvez para simplificar para quem está nos assistindo, refere-se às informações, né? Sim. Então, às vezes, o teu lead, o teu cliente, ele chega pelo Instagram e aí você leva ele para o WhatsApp, só que aí você se perde, já não sabe mais aonde você está conversando e comunicando com ele, né, Silvio? Exatamente. Então, essa gestão, essa organização dessas informações. Até se tu quiser trazer um exemplo, assim, acho que talvez mais simples para simplificar para quem está nos assistindo, o que seriam esses dados, etc. Tá. Vamos partir de um parâmetro aqui, que um pequeno comércio, ele tem uma papelaria,
e ele tem todo um processo de vendas junto aos seus clientes, né? Então ele sabe efetivamente que ele tem clientes que compram esporadicamente, como também tem os clientes recorrentes. A gente identifica essas informações e ele tem que ter esse costume de criar estes, vamos chamar assim, CRM, que pode iniciar dentro de um processo muito mais simples do que ter uma ferramenta. Depois a gente até comenta um pouquinho sobre isso, mas é trazer essas informações de uma forma que ele consiga distinguir o que é o ocasional, a venda ocasional, e o que é uma venda recorrente. E para isso você tem metodologia, você tem um RFV da vida que você pode aplicar, que eu posso explicar um pouquinho mais depois, onde a gente acaba trabalhando essas diferenciações de como tratar o cliente. Mas o importante é você conseguir ter estes dados de uma forma que eles fiquem fáceis de serem trabalhados. Né? E Silvia, ali você falou que você tem 4 pilares dentro da empresa nessa gestão de dados. Quais são esses 4 pilares? Então, a gente trabalha muito a questão de segmentação de informação, né, que é toda essa parte de, primeiro, entender qual é a dor do cliente. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, se ele tem uma necessidade específica, onde é que está esta dor? Essa dor pode ser relacionada a vendas, essa dor pode ser relacionada à organização das informações dos clientes ou dos prospects dele. O segundo momento é juntar todas essas informações e criar um único núcleo de informação para que isso possa ser trabalhado de forma distinta. Aí sim, a gente aplica técnicas como a do RFV. E depois disso, é tratar essas informações de acordo com a estratégia que a gente vem a definir. Então, por exemplo, se é uma empresa que ela necessita um B2B em que entre em contato com os clientes deles e faça esse trabalho de segmentação, nós temos um time dentro de um call center de SDRs que vai fazer esse tipo de ação, especializado ou em buscar os dados, realizar a venda. Aí depende muito do tipo de dor que o cliente está sentindo, né? Então, basicamente é isso, e o último pilar é a questão das métricas, em entender efetivamente o que voltou desses processos que foram aplicados e transformar isso em informação que gere oportunidades comerciais para ele. Perfeito. E o que seria essa sigla? RFV, né? De forma simples, Tá, né? vamos lá. RFV é uma das técnicas que a gente usa, que é recência, frequência e valor. Só para vocês entenderem. Então, a recência é um período que a gente determina de acordo com os critérios da base que esse cliente tem. Então, nos últimos 2 anos, eu tenho essa quantidade de clientes. Dentro desta quantidade de clientes, qual é a frequência que esses clientes estiveram comigo, realizaram compra? Então, eu consigo analisar e falar, bom, esse grupo de clientes fez tantas compras dentro desse período, esse outro fez tantas outras compras, e assim a gente vai criando esses segmentos, esses clusters. E o último critério é o valor. Quanto ele gastou dentro deste período e dentro dessa frequência. A gente aplica uma escoragem em cima desses dados e isso me dá a possibilidade de tratar os clientes de forma diferente. Eu vou gastar mais com quem gasta mais com a gente e, obviamente, vou fazer ações diferentes com aqueles que têm menor impacto financeiro na minha base de clientes. Mas é sempre a ideia de subir essas bases e deixar ela num nível em que eles possam movimentar as vendas dentro da empresa, entendeu? Tem um cliente aí de sucesso, que deve ter vários, né? Mas tem assim, muito cliente. Um que te marcou, que você gostaria de compartilhar? Tem alguns clientes, eu vou pegar só parâmetros, não vou nem citar cliente, mas parâmetros, né? Por exemplo, recentemente a gente acabou de fazer uma ação por uma indústria em que esse cliente, junto a uma carteira de 2.500 registros, nós fizemos todo esse trabalho de qualificação, estruturação, onde é um funil, a gente vai trabalhando essas informações. No RFV a gente descobriu que parte da base dele tinha um churn, um abandono muito grande, então a gente fez um trabalho em cima desse abandono de recuperação. E no restante da base, a gente acabou criando ações em que a gente mostrava para ele que os resultados
que ele teve anteriormente com a gente, agora se encontravam numa condição melhor. E a gente teve aí 22% de aumento em volume de venda em um produto químico. Incrível. Então, depende muito do tipo de cliente e da necessidade. Tem muito cliente que nos procuram, às vezes, não só por venda, mas por uma questão de relacionamento mesmo. Ele não tem hoje estratégia de relacionamento junto às bases deles. Então o cara vai lá, compra e ele simplesmente abandona esse cliente. Aí com o tempo ele percebe que ter abandonado vai sair mais caro. Então a estratégia é outra para abandono de cliente, entendeu? Então, mas a ideia sempre é crescer o negócio, fazer com que eles vendam mais, que tenham um olhar mais estratégico, não ficar aquela coisa só da correria do dia a dia, venda, faz assim, copia do colega, sem olhar realmente para o que funciona para a empresa dele, né? Exatamente isso. E eu acho que o outro ponto que as pessoas pecam muito nas empresas é não dar continuidade nesse acompanhamento. Você não pode ter hoje uma carteira de clientes em que você simplesmente realize a venda. O cliente hoje tem muita opção de mercado. Então, esta pessoa ou esta empresa, B2B ou B2C, que acaba comprando de você, se você não der um tratamento e não entender as necessidades dele, ele, para migrar, é muito rápido. Ele te troca, porque ele tem opção hoje de mercado. Então, fidelizar é fundamental. Sim. Acho que desculpa, eu ia complementar com o trabalho que ele tem feito para a AGE, assim, para simplificar também, para quem está nos assistindo, de olhar para esses dados no sentido, qual que é a necessidade desse nosso associado, né? Por que ele chega até nós? O que ele busca aqui com a AGE? Então, é tudo isso que o Silvio tem olhado, né? Compilado todas essas informações, porque a partir disso a gente começa a criar ações para fidelizar cada vez mais esse nosso associado, criar estratégias de treinamento e desenvolvimento que faça sentido com a necessidade desse nosso associado. Então, é muito nessa vertente, né, que vocês atuam ali com a trilha, né? Sim, não só com a trilha, mas como com a AGE, o objetivo sempre é agregar valor. A gente precisa entender que hoje, quem não agrega valor, ele não tem muito a oferecer. Então, o que a gente sempre se questiona, o que eu estou agregando de valor para a minha carteira de clientes? Perfeito. Né? Eu acho que essa é a pergunta que fica para o pessoal. Se você olhar para o seu negócio, você tem que entender o seguinte, para e pensa um minuto, o que eu estou fazendo de diferente e agregando valor para que esse cliente realmente me destaque entre os meus concorrentes e volte a comprar comigo, né? Quando a gente analisa os dados, a gente consegue fazer um planejamento e uma execução muito mais assertiva. Mas como a Kelly citou, né, muitas vezes o empresário está naquela correria do dia a dia, nem para pensar que ele precisa coletar esses dados. Sim. Então surgiu uma curiosidade. Para você, na empresa, é mais desafiador educar o empresário que ele precisa coletar esses dados ou fazer essa gestão quando esses dados começam a ser coletados e vem uma enxurrada de informações do zero, porque talvez ele tem 10 anos de empresa e nunca fez isso e agora ele precisa correr atrás desse tempo perdido. São critérios. Eu acho que não existe o mais complicado, o mais difícil ou o mais fácil, tá? Eu acho que o primeiro passo é entender deste empresário qual é realmente a necessidade dele. Ele precisa entender que os dados são uma fonte importante de geração de recursos. Esse é o primeiro ponto, é conceitual mesmo. A partir daí, quando ele abre esse horizonte, ele começa a identificar oportunidades que ele não tinha visto, que é essa nossa função. Achar dinheiro dentro das informações que ele possui. Se nós vamos buscar isso no mercado, se nós vamos tratar as informações que ele tem dentro de casa, é uma estratégia. Mas, assim, o passo principal é justamente esse, a gente buscar e conscientizar o empresário de que hoje não adianta ele comprar lead, não adianta ele fazer campanha de mídias sociais se ele não aproveita aquilo que está dentro da própria casa dele. Né? Trazer o lead de fora ajuda muito, mas desde que você tenha critério para tratar esses leads. A Elisa também, que é da área de marketing, trabalha muito com dados e a tua área, né, vai passar as informações para dela, eu imagino, né? Porque hoje não adianta fazer uma campanha se tu não sabe se vai fazer no Instagram, se vai fazer no Facebook, se vai fazer uma campanha de relacionamento, de indicação de clientes, né? Eu tenho alguns clientes, por exemplo, clientes que eu particularmente gosto muito de trabalhar são os e-commerce, né? Por quê? Porque o e-commerce, ele é vivo.
Então você tem toda a movimentação de compra acontecendo. Eu tenho um cliente grande da área de vestuário em São Paulo, que tem 40 lojas, mais o site, em que a gente analisa as movimentações de compra deles mensalmente. Então, como é que isso acontece? Como aquela base é viva, a partir do momento em que o consumidor compra em uma das 40 lojas, a gente cria o processo onde eu identifico aonde ele comprou, o que ele está comprando, como é que ele está pagando, e todas as possibilidades de upsell, né, em cima daquilo que ele está comprando. Então, se ele comprou uma calça, a gente já tem para a campanha seguinte como oferecer toda uma linha que complemente a compra anterior. E eu descubro isso como? Nas movimentações de compra do mês seguinte. Porque como esses registros de venda vêm para a gente analisa e fala, bom, a Elisa comprou uma calça jeans, agora nós vamos aplicar esse tipo de ação. Quando ela compra no outro mês e a gente vê que ela foi impactada por essa compra, por essa mídia que nós fizemos, nossa ação, aí sim a gente consegue chegar no resultado que é o ROI. A Elisa, pela área de marketing, ela me ajuda nesse processo, analisando os procedimentos. Eu faço análise dos procedimentos de compra e ela cria todo esse enxoval de criação de peças, de estratégia em cima desses clientes. Entende? Acredito que para as pessoas entenderem melhor, uma das formas que esse nosso trabalho se une é quando você deixa uma compra lá no seu carrinho e depois nas redes sociais você é perseguido por um anúncio. Olha, você deixou uma garrafa de água lá no carrinho. Eu tô aqui te oferecendo um cupom para você finalizar a sua compra. Então isso é muito comum e a gente só consegue direcionar esse anúncio porque teve uma análise de dados e todo um banco ali para identificar que você abandonou algo nesse e-commerce, não finalizou a compra, ou você clicou em certos produtos, aonde que você navegou, e assim o marketing também é mais assertivo a partir da análise de dados. É isso aí, a gente complementa um ao outro. Mas o que eu queria deixar bem enfatizado é que independe do porte, tá? Eu posso ter uma pastelaria e eu posso ter uma multinacional, não importa. Importa que você saiba quem é o teu cliente, o que ele consome e como você trata ele, com que frequência, que tipo de relacionamento você dá para essas bases. Eu tenho, obviamente, clientes grandes, mas eu atuo com qualquer porte. E isso é importante se destacar, porque às vezes você vê pessoas pecando dentro de um restaurante, dentro de um mercado. Essas informações, por exemplo, existentes em mercados de CPF, de coleta de CPF, é uma coisa que me incomoda muito. Por quê? Porque há muitos anos atrás, em São Paulo, existiu o Pão de Açúcar Mais, que começou com esse processo. E eu acompanhei muito de perto isso. Hoje, eles não fazem absolutamente nada com esse hábito de compra. Mas o ideal seria você, por exemplo, pegar essas informações de compra agregadas, atreladas a um CPF, e começar a analisar o perfil do teu cliente. Né? Qual é o hábito de compra desse cara? O que ele compra mensalmente? Em que periodicidade? Qual o valor gasto aqui no supermercado? Que tipo de item? Ele compra produtos que ele vê em oferta ou ele também compra produtos de valor agregado maior? Então, a inteligência do dado está justamente nisso, em você discernir uma coisa da outra, entendeu? Separar esses movimentos. Personalizar as ofertas, de acordo com o perfil do cliente. E os dados, além de serem muito importantes para te ter mais assertividade no teu trabalho, aumentar o teu lucro, enfim... eles são muito importantes se você pensar em vender a sua empresa no futuro, né? Não tem a dúvida. Então, aconteceu uma situação de uma empresa que a gente sabe que está para vender, e a gente questionou o dono, né? Quanto que ele lucrava ali, o que ele mais vendia, enfim. E ele não sabia. Ele dizia, eu tiro mais ou menos, sei lá, 70 mil aí no mês, mas eu tenho de custo mais ou menos isso, mas ele não sabia mapear o que ele mais vendia, o quanto realmente as pessoas compravam, o que era movimento de temporada, movimento de baixa temporada. Então, com certeza ele está tendo uma dificuldade muito maior para vender essa empresa, porque como que tu vai vender algo que tu não tem dados concretos para eu que poderia comprar ter segurança sobre isso, né? Sim.
Perfeito. Eu tenho uma pergunta mais pessoal agora. Vamos lá. Quero saber por que você veio para Balneário, e já que você conhece o mercado de São Paulo e de Balneário, o pessoal geralmente tem essa curiosidade, né, de entender a diferença dos mercados. O que você mais sentiu de diferença, assim, de mercado? Eu atuo no Brasil inteiro, mas aqui tem algumas peculiaridades, né? Eu vim de São Paulo para cá por um problema até de saúde, eu estressei, cheguei no momento em que eu não podia mais continuar em São Paulo, senão eu ia queimar todos os fusíveis possíveis e imaginar. Eu falei, não, preciso ter qualidade de vida, e vim para cá por esse motivo, fazem 8 anos. Legal. Mas eu vim com o objetivo de abrir o mercado do Sul. Por quê? Porque eu tenho clientes no Sudeste, tenho alguns clientes no Nordeste, tenho clientes no Centro-Oeste, mas não tinha no Sul. Abri alguns clientes, realmente, mas o mercado daqui ele tem certas peculiaridades que não dizem, não quer dizer que eles sejam boas ou ruins, sim, tá? Mas sim. todo mercado tem as suas peculiaridades. O mercado daqui é muito formal, ainda é muito formal, ele passa por uma estrutura muito familiar ainda, as médias e pequenas empresas ainda são muito familiares, então para você ter essa proximidade, ela fica um pouco mais difícil, se você não tiver a indicação de como você chegou, né? Se você não tiver algo que te aproxime a essa situação. Mas é um mercado pujante, é um mercado imenso, você tem grandes empresas. Agora, eu sinto que aqui ainda existe muito espaço para crescimento. Não só na minha área, como na área de marketing da Elisa, na sua área mesmo, que é a questão de gestão, enfim. Porque Santa Catarina se tornou a bola da vez. Nós estamos num momento em Santa Catarina que os investimentos estão sendo feitos, as pessoas procuram aqui como referência de segurança, referência de saúde, educação, então tende a crescer muito e vem muita gente de fora para cá com este objetivo. Legal. Né? Então eu acho assim, se eu tivesse que apostar minhas fichas, apostaria e apostei aqui. Muito né? bom. Eu acho que aqui vai ser a bola da vez a partir de agora. Legal saber de alguém de dados, né? Uma pessoa mais analítica, fazer essa leitura do perfil. E fica o convite aí, você que talvez não faça parte ainda da AGE, da associação, venha com a gente se desenvolver, fazer networking, crescer o seu negócio e aí também pensar em novas possibilidades de negócio. Com certeza. E Silvio, para finalizar, qual você acredita que é o diferencial da sua empresa hoje? Como diferencial, eu vejo o fato de ser uma empresa de gestão de dados com visão de negócio. Eu acho que esse é o grande diferencial. Primeiro, pela experiência que nós temos por estar no mercado há muitos anos. Segundo, por ter vivido já com centenas de cases, né, e ter atuado em centenas de empresas. Então, isso nos dá uma bagagem muito grande para atuar. Agora, não basta a gente querer só fazer esse processo, né? As pessoas, volto a repetir, tem que ter a consciência de que precisam dar o valor ao dado, à informação que ela tem que ter, né? Porque senão realmente aí as coisas não andam. Então, se eu tivesse que diferenciar, eu falaria isso para você, Elisa. Eu acho que é essa questão mesmo de expertise, de know-how, de conhecimento, né? Há muito tempo na praça. Porque o dado é importante, mas saber o que fazer com ele também né? Perfeito. E o Silvio, então, ele é nosso conselheiro hoje da AGE. Kelly pode confirmar aqui do meu lado que ele nos dá ótimos conselhos, ele tem agregado muito no nosso time. Então é claro que a gente não pode encerrar esse programa sem pedir para o Silvio deixar um conselho para os jovens empreendedores ou pessoas que querem fazer uma transição de carreira, querem empreender. Que conselho você daria para essas pessoas? Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês, vocês são muito gentis comigo, imagina. Falar que a AGE para mim está sendo uma bênção, realmente poder contribuir com a AGE hoje é uma coisa muito importante, não só para mim, mas como eu entendo para os associados. E eu acho que se eu tivesse que deixar um conselho para quem está começando a empreender, eu acho que você tem alguns pontos aí importantes. Primeiro,
participe dos eventos, participe das comunidades. É fundamental nesse início de carreira você ter essas trocas de informação, você ter com quem dividir, né? Eu acho que isso é básico. Segundo ponto é você estar acolhida dentro de um grupo de pessoas que te incentive. Você não está entrando numa AGE, numa estrutura de associação para brigar com concorrentes. Todo mundo que está aqui está para se ajudar. Eu tenho que entender a sua dor e tentar te ajudar nessa dor, e vice-versa. Então, o caminho eu acho que é esse. É a gente conseguir dividir para depois lá na frente somar. Se a gente entrar com essa mentalidade, não só na AGE, mas no mercado de trabalho, você começa a ter uma visão diferente, você vai vendo como as coisas caminham de forma mais ampliada em termos de visão. E essa troca eu acho que é boa para todo mundo, entendeu? Então não tenha medo de entrar não no mercado. Vá em frente, mas procure pessoas que possam te auxiliar nesse teu caminho. Você nunca vai conseguir nada sozinho. Perfeito, muito bom. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado vocês, por compartilhar tanto conhecimento com a gente. E deixa aqui o Instagram da sua empresa para quem quer te procurar, precisa ir analisar os dados da sua empresa. Legal, bacana. Bom, no Instagram a gente tem o Trilha Marketing de Dados, é facinho de achar. Lá você tem os meus contatos também, eu estou no LinkedIn, Silvio Bianchi, @Silvio Bianchi, você me acha fácil aí pelas mídias digitais. E se você que está nos assistindo ainda não é associado da AGE, aqui tem um link para você se inscrever e estar por dentro aí da nossa associação, gerar novas conexões, aprender e estar ao lado de empresários aí tão incríveis como o Silvio, a Kelly e todos os nossos associados. Muito obrigada. Obrigado.